Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1, e vamos até o versículo de número 25. Diz assim, está escrito desta maneira: E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se daquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E um dos homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entretanto, pelas casas, arrastando homens, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, o encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimamente prestavam atenção ao que o filho dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham chamado de alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente enxercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E entendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo de número 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois desta tua iniquidade, e ora a Deus, e para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, pois, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Versículo 25, encerraremos. Disse assim: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Amém. Vamos orar, queridos. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho, mais uma vez, nós nos curvamos em ato de oração diante do Senhor e mediante a leitura desta palavra, pedimos ao teu Espírito que é santo, que ministre no nosso coração. Estamos dispostos e aqui esperamos ouvir a palavra, que o teu Evangelho esta noite possa entrar dentro dos nossos corações. Assim nós oramos, nos conforme a imagem de Cristo, em nome de Jesus. Amém.
Hoje eu quero falar com os irmãos, talvez algo que tem deixado de ser pregado ou apregoado, melhor dizendo, nas ministrações. O Evangelho em movimento. Também disse aqui na introdução desta mensagem, queridos irmãos em Cristo Jesus, que essa transformação que recebemos pela graça de Deus, que é o favor imerecido na cruz do Calvário, gera em nós uma verdadeira transformação. E esse movimento maravilhoso de transformação não para. Muitos tentaram fazer isso. Desde Jesus, queridos, quando nós vemos o Senhor Jesus entrando nas sinagogas, como disse antes da ministração, ele foi perseguido, o Evangelho foi perseguido. E toda vez que o Deus poderoso e o Espírito Santo levantou alguém para pregar a verdade, que é não a minha, mas a palavra de Deus, sempre se levantou obstáculos. A igreja foi perseguida, grandes e poderosos homens do império, imperadores, que se levantaram contra o Senhor, contra o Evangelho da graça. Passou-se por esta terra, na época de Jesus, seus discípulos e apóstolos, homens com cargos poderosíssimos, tentando calar a voz do Evangelho. Bem, sabemos de tantos como Nero, Constantino, nós lembramos de Cláudio, nós lembramos de Domiciano, entre tantos outros. Também lembramos de um grande homem da época, por nome de Saulo. Este homem era perseguidor da igreja. Era um homem que andava com os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Torá ou Pentateucos, e polia a lei de Deus. Pregava, mas não vivia o que se pregava, não entendia, melhor dizendo. Esse homem nasceu e cresceu e viveu aos pés de Gamaliel. Gamaliel, por sua vez, um rabino que era um homem letrado. Paulo não diferente. Seus primeiros passos foi aprender nas sinagogas e agora já informado no conhecimento, cheio de conhecimento teológico na Torá, um homem que polia a religião, as religiões, a religião, vamos dizer assim, para que você entenda, um homem que polia o tradicionalismo, os rituais religiosos, fazia maldade aos cristãos. Talvez você não entende por quê, como esse negócio de polir, deixa eu dizer algo, pessoas convertidas não vivem polindo o seu próprio ego, não ofendem, não perseguem, não maltratam e não machucam pessoas em nome de Deus, em nome da palavra de Deus, é o contrário. Irmãos, e este tal Saulo começou a perseguir o povo de Deus. Ele não aceitava o cristianismo, ele não aceitava a ideia que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E ele passou a ser perseguidor. E ele fazia tudo. Quando nós lemos aqui, nós estamos lendo, depois eu convido você a olhar um pouquinho antes aqui, no capítulo 7, nós vamos ver sobre a defesa de Estevão, teu julgamento, nós vamos entender os conselhos de Gamaliel aos homens não cristãos da época, onde polia-se a religião, e Paulo tirava a vida, vamos dizer assim, de cristãos, em nome de Deus, em nome da religião, dos rituais judaicos. E Saulo, melhor dizendo, irmãos, ele fez parte da condenação de Estevão, cristão. Estevão era um cristão e foi morto apedrejado. E Paulo estava nesta cena, ele participou. Enquanto Estevão estava sendo sepultado, nós acabamos de ler aqui que Paulo, melhor dizendo, Saulo, estava indo às casas dos cristãos enquanto Estevão estava sendo sepultado. Ele estava indo na casa dos cristãos e arrancando eles das casas,
filhos, enfim, destruindo os nossos irmãos que eram cristãos, que creram no Senhor Jesus. O trabalho de Pedro e de João, entre os apóstolos que ali estava sendo demasiadamente perseguidos. Eles trabalhavam, faziam a obra e pregavam o evangelho, e Saulo vinha atrás, desfazendo aquilo. A igreja estava sendo perseguida constantemente, e todo aquele trabalho de Saulo estava tendo êxito. E nós sabemos que aqui entramos neste texto, irmãos, e o livro de Atos dos Apóstolos é Lucas que nos informa, um médico historiador, que viveu ao lado de Saulo, depois Paulo. Ele viveu ao lado de Paulo, agora convertido, e sabemos que uma altura da sua vida, ele está a caminho de Damasco. Muitos conhecem essa história, mas eu faço questão de lembrar você. Saulo está indo para Damasco, no caminho de Damasco, para mais uma empreitada quanto aos cristãos, os convertidos ao Senhor Jesus, tentar desfazer todo aquele trabalho evangelístico dos apóstolos, discípulos e apóstolos do Senhor Jesus. E nesta caminhada, a Bíblia diz que uma luz muito forte resplandeceu e Saulo ficou cego. E naquele momento ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Louvado seja o nome santo do Senhor. Duro é contra ti recalcitar contra os aguilhões. Ou seja, aguilhões aqui, recalcitrar, ir contra minha palavra. Aguilhões eu mandei a você recados, você já sabe, você conhece, você vê o que está acontecendo, você entende, mas você está contra a minha palavra, contra as minhas promessas. E ele ficou cego naquele momento. E você, para não adiantar muito, ou melhor, não alongar muito essa história, ali aconteceu a conversão. O Saulo, louvado seja Deus, agora ele tem uma dupla cidadania. Não é que o nome dele foi trocado, não, eu já disse esses dias atrás aí, o nome de Saulo, grego, também Paulo, romano, tinha dupla cidadania. E ali naquele momento o Saulo foi sepultado e nasceu um novo homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas até aí se deu muita perseguição. E o livro de Atos dos Apóstolos, mas poderia ser chamado como Atos do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que aqui há um trabalhar. A igreja primitiva, ela não parou com a morte de Jesus, não, muito pelo contrário, ela avançou. Louvado seja o nome santo do Senhor. O reino de Deus começou a avançar ainda mais sobre toda a terra, profetizado pelo maior profeta de todos os tempos, por nome de Jesus de Nazaré. Quando você olha para a fala de Jesus, ele diz assim: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão os enfermos, e ainda farão em meu nome obras maiores do que esta. Eu nunca vi um morto ressuscitar, literalmente não. Eu nunca vi um mudo falar, literalmente não. Não posso mentir, não sou hipócrita. Eu nunca vi um cego voltar a enxergar, mas sei que Deus é poderoso para fazer isso. Mas o que veio agora da fala de Jesus mexe com o meu coração. E Jesus disse assim: ainda mais farão em meu nome obras maiores do que esta. Jesus estava dizendo: não existe obra aos meus olhos humanos, e nem a você ressuscitar um morto que seja maior do que isso. Quando perguntaram a Jesus o que é obra, ele disse assim: obra é aquele que crê no Pai, naquele, o enviado, o Jesus, o Filho. Ou seja, crer na transformação, no Evangelho, ser transformado. Quando Jesus disse essas palavras, e farão obras maiores do que a minha, ele estava falando de salvação. Sim, claro. Então isso já aconteceu um pouco mais para frente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nós vamos ser informados que uma noite só, através de uma pregação de Pedro com João, mais de 3.000 almas foram convertidas. Esta é a verdadeira obra, transformação. Era disso que Jesus estava falando. Ninguém pode parar o Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pregar a palavra de Deus, não há espírito do diabo que pare sobre a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há, irmãos, espíritos estranhos que parem o Evangelho da graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então Jesus profetizou que em meu nome farão obras maiores que esta.
Pedro, após a morte de Jesus, em uma mensagem onde ele pregava, mais de 3.000 almas foram, irmãos, curadas de seus pecados, arrependeram de seus pecados e foram batizados em nome de Jesus. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, em sua missão nesta terra, não teve este êxito, mas anunciou: virão depois de mim, em meu nome farão obras maiores do que esta. E esta noite, mais uma vez, o evangelho da graça está sendo pregado, alcançando milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Obra maiores do que essa não existe. A obra da salvação, a obra da transformação, a obra da edificação, a obra da regeneração, a obra da justificação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, louvado seja Deus. Portanto, irmãos, Atos dos Apóstolos, nós podemos traduzir que seja também Atos do Espírito Santo de Deus, pois é Ele quem conduz o avanço da igreja. E o capítulo 8 nos apresenta, irmãos queridos, uma virada importante. E o evangelho começa a espalhar para fora de Jerusalém. E o que motivou isso? Eu digo aos irmãos, a perseguição, o que parecia uma tragédia, se tornou uma oportunidade. O que parecia para a igreja primitiva, para os apóstolos, uma verdadeira perseguição, aonde vozes se calariam, ou até mesmo o evangelho, foi uma grande oportunidade para que o reino de Deus avançasse. Irmãos, deixa eu dizer algo ministrado pelo Espírito Santo. O que parece para nós o fim, para Deus é o começo de uma grande obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que para nós parece que não tem mais jeito, se vivermos biblicamente, para Deus é o início de uma grande obra sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos que aqui estão, queridos irmãos e irmãs, pai e mãe, que olha para o teu filho, por exemplo, envolvido com tantas coisas erradas, que olha para dentro da tua casa e parece que não existe mais a presença de Deus. Esses dias eu estava ministrando a palavra de Deus e recebi uma mensagem de alguém que dizia, o chat da igreja me informou que alguém estava dizendo: faz tanto tempo que eu congrego e não sinto a presença de Deus. Sou batizada e ainda faço alguns trabalhos da igreja, mas eu não sei o que é sentir a presença de Deus. Tem tanta gente dentro da igreja, longe da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Porque se está longe, é porque não conheceu o verdadeiro Cristo da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos que assim estão, irmãos? E para nós, quando olhamos para a nossa vida cotidiana, um levante que acontece sobre a nossa vida, gigantes que se manifestam, tempestade que nos assustam, e elas aparecem de repente, do nada, nós pensamos assim: Senhor, agora não tem mais jeito, fulano vai se perder, a sua palavra não será mais pregada, o teu evangelho na minha casa não se manifestará, meu filho não tem mais salvação, o meu marido não quer conhecer o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, em nome de Jesus, apenas creia, e se creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se desde que nós vivemos biblicamente e agimos diante da palavra, não tem pedras que possa tampar o evangelho da graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se vivermos biblicamente, não há, irmãos, espíritos que possa atravessar, porque o evangelho do Senhor está sendo pregado mais uma vez, e você talvez não creia, mas mesmo no presídio, nas esquinas da rua, enfiado em qualquer lugar deste mundo, tenha certeza, a palavra alcançará corações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez no seu coração tenha uma pedra de tristeza,
Talvez do seu coração tenha um sentimento de dor. Talvez do seu coração tenha um sentimento de algum prejuízo que você teve, e isso tem impedido você de ouvir o ministrar da palavra de Deus. Mas esta noite a minha oração e a mensagem está dizendo a você que em nome de Jesus todo este gelo vai se deteriorar. Em nome de Jesus, que esta mensagem que está sendo pregada aqui vai tocar no seu coração. O Espírito Santo de Deus vai agir dentro da tua alma, e eu tomo posse em nome de Jesus. Tenha certeza viva no seu coração que assim como o Senhor agiu diante a adversidade, não tem adversidade sobre a nossa vida que pode impedir a palavra de Deus agir no nosso coração. Deus quer te receber em sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus quer te receber em sua glória, manifestar a tua palavra no seu coração e o teu coração voltar a se aquecer novamente. Tome posse da mensagem e creia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Irmãos, voltando para o texto, o que motivou a perseguição e o que parecia uma tragédia se torna então uma oportunidade, e o que parecia ser o fim da paz para a igreja primitiva e cristã, nós vemos que foi, na verdade, o começo de um novo tempo e uma expansão missionária. O evangelho que antes estava centrado somente em Jerusalém, ali estava o quartel general de Jesus, que era o evangelho, ali estava mais próximo. Agora ele vai se esparramar rumando para a Judéia, Samaria e futuramente até os confins da terra, chegando até nós. Bem, quando nós olhamos aqui, um homem que nasceu em uma manjedoura, chamou para discípulo 12, e todos eles, só um era o mais sábio, mas todos eles ali, analfabetos, vamos dizer assim, literalmente, pescadores. Chamou para si homens de duro trato, de corações turbulosos, turbulentos que fala, homens cheios de si. Pedro é um exemplo claro. João era reconhecido como filho do trovão. Olha só isso, irmão. Só eram pessoas que tinham o coração muito fechado e duro. Jesus escolheu para si 12 pescadores. E isso, irmãos, nos chama atenção. Por quê? Porque o evangelho, ele rompe barreiras. O evangelho, ele usa pessoas comuns e confronta as intenções erradas. Por mais que nós olhamos e falamos, Senhor, essa aí não tem jeito não. Eu não tenho jeito não, Senhor. Eu não tenho jeito, eu não tenho nem condições de estar em sua presença. Que bom. Tudo começa quando nós reconhecemos de fato quem somos. Deus não quer para si homens altivos, arrogantes, prepotentes. Deus não quer para si, lembramos de Paulo um pouco mais para frente, me permita. Quando ele se viu convertido diante do Senhor, o que ele faz? Como entendia a Bíblia, o Pentateuco, a Torá estava na ponta da língua, ele foi à igreja. Ele chegou lá na igreja, diante de Pedro e dos apóstolos, dos discípulos apóstolos, e disse assim, diante da igreja, os irmãos, quero ajudar vocês, estou pronto, eu quero sair por aí pregando a palavra de Deus. Pensa no homem de fino trato, eu conheço, e sei quem tenho crido, eu sei um pouco mais que vocês. A propósito, eu estudei a palavra, fez tudo isso. Os discípulos não quiseram ele, não aceitaram ele, mesmo tendo esta maravilhosa visão com o próprio Jesus, não quiseram, aqui não. E ele se sentiu triste, tentou de novo, não conseguiu. Agora o povo pegou ele e levou no porto e disse, vai embora, nós não queremos. O próprio Deus permitiu isso. Deus não quer para si homens arrogantes. Deus não escolhe para si homens que querem ser mais que o outro, quer pisar no outro. Não. Deus olha para o homem caído, derrotado, fracassado, homens comuns, e prepara eles para levar a sua palavra e confronta as nossas intenções erradas, e Deus está em ação. E Ele quer nos usar também para que o evangelho continue se movendo. Irmãos, isso tem tudo a ver com sua vida. Tudo a ver com o que você está vivendo na tua casa. Está vendo como pregar o evangelho fala da nossa vida, querendo ou não?
Quantos que aqui estão e dentro da sua casa é um verdadeiro inferno? Quantos que estão aqui que dentro da empresa onde você trabalha, só Deus sabe o que você está passando? E Deus usará de você e de mim para levarmos a palavra de Deus a estes lugares. Ah, mas eu não sei pregar, eu não conheço a Bíblia. O teu e o meu e o nosso comportamento fala por si só. É o nosso jeito de nos portar diante do mundo como luz do mundo e o sal desta terra, que pregamos o Evangelho também. Jesus nos ensina a sermos anunciadores de boas novas, boa notícia, que seja o Evangelho, que seja nós o Evangelho da graça. Não olhe para o teu filho com um olhar de desdenho, nem para o teu marido, muito menos para a tua esposa, nem para o teu patrão, mas olhe com um olhar de bondade, de graça e de misericórdia. Se você crê, talvez você não tenha crido mais, Deus vai salvar a tua casa, a tua família, os teus filhos, e aquele que você nem pensa mais que tem mais jeito. Sim, o Senhor está dizendo que tem jeito sim, louvado seja o nome santo do Senhor. Esses dias o Senhor falava conosco pela manhã exatamente sobre isso. Ana, se fosse dar atenção para Penina, para o marido, para Eli e para os filhos de Eli, Ofni e Finéias, ela tinha saído da igreja. Mas ela fez ao contrário. Ela foi no altar do Senhor. Ela pediu, intercedeu o Senhor. E Deus tocou no coração do Eli, mesmo sendo um impuro, mesmo aceitando os rolos, as coisas erradas dos filhos, Ofni e Finéia. Ele olhou para Ana e disse: vá em paz e seja concebido o seu pedido. Ou seja, a palavra de Deus era eficaz, a palavra de Deus continua agindo, a palavra de Deus continua transformando, e se você crê, até aquilo que você acha que não tem mais jeito sobre a vida do teu filho, Deus tem poder para curar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se você crê, ainda que você olhe para o teu marido e fale: esse não tem jeito mais, o casamento eu vou desmanchar, porque não adianta, Senhor, não adianta nós ficarmos colocando contra a parede. Não é eu e não é você que convencemos o homem do pecado e do juízo de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Coloque o teu coração nas mãos do Senhor, continue servindo ao Senhor de todo o seu coração, crendo, por mais que a tua casa, a tua família, a tua vida, no seu sentido, aos teus olhos, não tem mais jeito. Deus é poderoso, Ele continua agindo, transformando vida e corações, e o Evangelho, o reino avança para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A morte de Estevão, que nós acabamos de ler aqui, não foi um ponto de ruptura. Talvez a gente pense: não, a morte de Estevão aqui acabou para os discípulos. Não, a morte de Estevão aumentou a perseguição, portanto, e os cristãos começaram a fugir. Mas Deus tinha estratégias, Deus ainda continuava trabalhando, porque aonde eles iam, levavam as mensagens, a mensagem do Evangelho. Talvez você não entendeu, eu te explico. Quando Estevão foi apedrejado e morto, e Saulo estava envolvido nisso, os cristãos começaram a fugir para a Judéia, para outros lugares, para Samaria, e aonde eles fugiam, lá eles começavam a pregar Jesus. Ou seja, é na perseguição, mesmo nesta ruptura, que o povo cristão começou a fugir. Aonde eles chegavam, eles falavam de Jesus. Irmão, irmã, deixa eu dizer uma coisa para a tua vida. Tem alguns lugares que Deus nos permite sair, mas aonde vamos, o Evangelho continua sendo pregado. Por quê? Porque uma vez transformado, a palavra de Deus não muda, ela é eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem muita gente que não quer saber da palavra, não, infelizmente. Então Deus nos arranca de alguns lugares e nos leva em outro, e lá continua sendo pregado a palavra de Deus. Ou seja, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à ruptura, Deus continua trabalhando nos corações. Por quê? Porque a tua palavra continua sendo a mesma. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Pai, Ele é o mesmo Salvador, Ele é o mesmo Criador de todas as coisas. Ele continua sendo onipotente, Ele continua sendo onipresente, Ele continua sendo onisciente. Conhece a mim, conhece a você. Mesmo em perseguição, a palavra de Deus não mudará. Mesmo no momento mais difícil da igreja, o Deus soberano sustentará a igreja.
igreja, e Ele sustenta com o verbo, e o verbo é a palavra, e a palavra é Jesus. Ele é o pão da vida. Mesmo no tempo difícil desta terra, estamos aqui os remanescentes, que adorem e adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. E eu tenho certeza que esta mensagem está ardendo do teu coração, talvez olhando para a tua vida, com vontade de ir embora, fechar a porta, virar as costas para tudo. Eu e você estamos bebendo da fonte que nunca faltará a água da vida, e a água da vida emana do altar do Senhor, e o altar é Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tenha certeza viva no seu coração que Ele está aqui esta noite falando conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Então, ao invés de se calarem, começaram a pregar, começaram a falar de Jesus. E isso é um exemplo para nós. Quantos que olham para dentro de casa, queridos, e as coisas não vão bem? Poderá ser o seu problema hoje. Olhando lá para a igreja que você vai, para o trabalho, para as suas vendas, e as coisas não vão bem e você se calou, não glorifica mais o nome de Deus, não lembra, como o salmista nos ensinou esses dias, falamos sobre isso: beberei o cálice da salvação todos os dias da minha vida e invocarei o seu nome. E por que ele decidiu beber o cálice da salvação e invocar o nome de Deus todos os dias? 116:12 vai dizer assim: Senhor, que darei ao Senhor por todas as bênçãos, por todo o benefício que tem me feito, pela graça alcançada? Que darei? Ou seja, esse é um culto de ação de graça. Alguém que olha para o retrovisor, vê o Egito, aonde estava como escravo, escrava, com as mãos amarradas, a boca fechada, os pés acorrentados, longe, distante do Senhor. Mas um dia nós ouvimos, porque Ele permitiu nós ouvirmos Ele chamando a mim e a você. Ouvimos o chamado e erguemos as mãos e dissemos: eu sou um miserável pecador e careço do teu perdão. Assim como Zaqueu recebeu em sua casa, eu e você recebemos a Jesus de Nazaré. E todas as palavras que foram pregadas a Zaqueu tocou no seu coração. Zaqueu foi além da lei de Deus. Zaqueu disse assim: então eu quero restituir 4 vezes mais tudo aquilo que fiz de errado, e darei aos pobres tudo o que fiz. Eu quero reconciliar, assim como eu e você fizemos um dia. Nós chegamos diante do Senhor e erguemos as mãos, e assim como Zaqueu falamos: Senhor, eu sei agora a minha situação diante do Senhor, e arrependo-me do delito dos meus pecados, e careço do teu perdão, careço da tua misericórdia. Hoje, olhando para a vida cheia de problemas, olhando para o casamento com problemas, olhando para o filho envolvido com coisas ilícitas, talvez as tuas palavras foram esta: eu não quero mais estar na presença de Deus, eu só sofro, Deus não me ouve, talvez não me ama mais, se esqueceu de mim. Então eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, enquanto você profere estas palavras, Deus está ouvindo a voz do nosso coração, e veio aqui esta manhã, não para prometer coisas da vida, mas para dizer que se eu e você continuarmos em sua presença, Ele garante que passará conosco na adversidade, Ele garante que atravessará conosco nas provações, Ele garante que nos assistirá e nos concederá a vitória. Está preparada a mim e a você desde a fundação dos séculos do século, a vida eterna com glória no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, não tem bênção maior que essa. Não, o prometido, o enviado, o Messias a nós, a graça revelada, não tem bênção maior que esta. Estes homens aqui, irmãos, não há tempo para descrever. Simão, que nós olhamos aqui, o mágico, usando do povo de Deus, se batizou e foi tentar negociar o Espírito Santo. Pedro chamou: não, o seu coração está cheio de ruínas, coisas santas e sagradas não se compra com dinheiro. E se estamos aqui esta noite, porque a minha e a sua salvação foi comprada com sangue vertido na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do
Senhor. Não devemos negar a nossa fé, não devemos negar a palavra de Deus, não devemos negar aquele que nós temos crido, que temos confiado. Se você veio aqui esta noite, a palavra já vai terminar. Deus está salvando vidas aqui para a glória do nome de Deus. Talvez você veio aqui esta noite com o seu coração amarrado na circunstância da vida. Deus está quebrando estas correntes que nos prende pela tua palavra. O evangelho e o reino vai continuar avançando, porque se depender de mim, irmãos, se depender de você, não há força, mas dependemos do Senhor. Se você veio aqui para depender somente da graça de Deus, aonde você estiver, a graça de Deus está se estendendo a nós. Bendito seja o nome santo do Senhor, que é a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Eu não sei o seu problema, você também não sabe o meu, mas Deus sabe. Por isso nos enviou sua palavra. E todo aquele que crê não perece, tem vida eterna. João nos disse assim, e são palavras de Jesus. Talvez você veio aqui olhando para perseguições, olhando para afrontas, olhando para a cara carrancuda de alguém, olhando para a inveja, para os ciúmes, para a mentira, para a hipocrisia de alguém, decepcionado e frustrado. O Senhor está respondendo a palavra, assim como antes, lá na antiga igreja, a primitiva, a igreja de Cristo. Jesus está falando conosco esta noite. A morte, a espada, a perseguição, a mentira, as pedras, a cruz, nada disso, irmãos, nada disso separou o povo de Deus do amor de Deus, não vai separar. E se você veio aqui com medo de cair, o Senhor está dizendo pela tua palavra, enquanto a igreja estiver vivendo o evangelho genuíno da graça, enquanto a igreja não for uma igreja interesseira, Ele está respondendo: eis que vi as tuas obras e ante de ti coloquei uma porta aberta, e a porta é a palavra de Deus, a porta é o evangelho da graça, a porta é Jesus Cristo, e ninguém pode fechar esta porta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo no dia de hoje, nesta noite, nos últimos dias da tua vida, mas o reino vai continuar avançando na tua vida. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.